O que é a entrada de dados? É o processo de receber informações do usuário enquanto o programa está em execução. Sim, resumidamente. Essas informações podem ser usadas para diferentes propósitos dentro do programa, como cálculos, exibições personalizadas, entre outras coisas. Para que serve a entrada de dados? A tornar o programa interativo, permitindo que o usuário forneça informações que o programa precisa para funcionar corretamente. Por exemplo, um programa de calculadora precisa que o usuário insira números para realizar operações, certo? E como usar a entrada de dados em C Sharp. Beleza, em C Sharp a gente usa a classe console para fazer essa entrada de dados e a função console readline é a mais comum para ler string do usuário, beleza? Vamos para os exemplos. Beleza, eu vou abrir o Visual Studio aqui agora e aí eu vou criar um novo projeto para poder fazer os exemplos. Eu vou em criar projeto. Eu venho nesse aqui, ó, aplicativo de console C Sharp. Provavelmente no seu não vai ter nada se você for fazer a primeira vez. Só vim aqui pesquisar, ó, console. Pronto, aplicativo do console C Sharp. Próximo. Vou botar aqui entrada de dados. O local vou deixar esse mesmo. Se você quiser, você pode editar aqui, tá? Vou até editar o meu logo. Próximo. Vou usar a versão 8 do .NET. Criar projeto. Beleza, ele já vem isso aqui padrão. Vou apagar. Então, lembrando que essa versão 8 você não precisa colocar aqueles recursos, né? Mas quem estiver usando se não me engano, é 6 para trás, não lembro agora. Já até falei disso no outro vídeo, mas quem estiver usando de 6 para trás tem que botar aqueles recursos. Eu vou botar só para a gente relembrar. Vou pausar aqui e volto para poder ir mais rápido. Beleza, agora eu vou fazer uma entrada de dados usando a função console.readline, que é a mais comum para ler string, né? Do usuário. Então vamos botar aqui. Eu vou botar um texto antes. Tá assim. Digite seu nome, por exemplo. De vírgula no final, beleza. Aí a gente vai declarar aqui string, nome, que é o tipo da minha variável string, e o nome da minha variável chamada nome. Recebe console.readline. Aí aqui, esse console.readline, o usuário vai digitar o texto, né, o nome dele, a entrada de dados, para preencher essa variável, para poder acrescentar o valor nessa variável nome. Beleza? E aqui eu vou exibir a mensagem. Deixa eu dar mais um, só para poder ficar mais legível. Vamos botar aqui, ó. Olá. Eu vou abrir parênteses, vou colocar o olá e vou fechar. E vou concatenar com a minha variável chamada nome. Eu vou concatenar de novo. Vou colocar um ponto aqui, exclamação, ponto e vírgula no final. Lembrando, concatenação, que a gente não lê mais, né? É concatenação. Então eu vou colocar minha mensagem dentro de parênteses. Fora do parênteses eu vou colocar o sinal de mais para concatenar com a variável nome. E aí eu boto, se eu quiser continuar mais algum texto, eu boto o sinal de mais de novo, que é fazer a concatenação com o outro restante do texto, né? Com o restante do texto. Beleza? Acho que deu para entender. E aí agora eu vou executar o programa pra gente ver se tá tudo certo. Beleza, ele abriu aqui. Digite seu nome. Ele tá vendo que ele tá piscando porque ele tá esperando eu digitar alguma coisa. Esperando eu dar a entrada de dados na tela. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Maria Silva. Como eu estou preenchendo uma variável do tipo string, digitando meu nome, por exemplo, ali, eu posso usar o espaço, beleza? Então, Maria, espaço Silva. Eu dou o Enter e ele apresenta a mensagem na tela. Olá, Maria Silva. Conforme a gente colocou aqui, ó. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo.
Para entrada numéricas, precisamos converter a string para um tipo adequado. Tipo, por exemplo, de inteiro, a gente tem que usar o int.parse. Como assim? Deixa eu apagar esse aqui. Por exemplo, eu quero dar entrada num tipo inteiro. Vamos supor minha idade. Então, como é que a gente faz? Eu vou colocar aqui uma mensagem antes. Console.writeLine. Digite sua idade. Aí vou botar aqui. Int. Idade, né? O tipo da variável, que é inteiro, int. E o nome da minha variável, idade. Aí eu vou colocar recebe int.parse console.readline. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o tipo da variável, que é int, e o nome da variável, recebendo a entrada de dados, né? O comando para entrada de dados. Nesse caso, como é inteiro, a gente tem que colocar o int.parse. E o console readline dentro de parênteses. A gente abre o parênteses, fecha o parênteses no final. Beleza? E aqui eu vou colocar uma mensagem finalizando. Console.writeLine. Sua idade é concatenado idade. Vou executar o código. Digite sua idade. Vou colocar aqui 32. Sua idade é 32. Beleza? Então, a mesma coisa a gente faz com tipo é, valor duplo, né? O valor em casa decimal, que a gente chama de double. Posso colocar aqui console.writeLine. Informe a sua altura. E aí eu coloco aqui, ó. Double, altura, recebe. Double.parse, console.writeLine. E aí aqui eu coloco para ele informar a mensagem. Sua altura é... E a gente tem que lembrar de colocar aquele comandinho que eu citei no outro vídeo. A gente vai colocar o system.globalization e aqui a gente coloca ele. ToString. Aí eu vou abrir aqui, colocar a quantidade de casas decimais. Culture. Info. Ponto. Invariante. Ponto. Beleza? Quem não lembra disso aqui, pode rever o outro vídeo. Vou executar o programa. Informe a sua altura. Então vou colocar 1.74. Ele vai informar. Sua altura é 1.74. Como eu coloquei duas casas decimais, ele está errado porque eu não coloquei na entrada de dados. Vamos ver. É isso aí, eu não estava lembrando, foi até bom ter acontecido. Então a gente coloca ele na entrada de dados, junto com console.readline, né? A gente coloca uma vírgula e coloca aquele comando, cultureinfo.invariante_culture. E aí na saída de dados para apresentar na tela, a mesma coisa. Aqui eu coloco a quantidade de casas decimais, por exemplo, se eu quiser colocar aqui 5. E aí eu coloco dentro de parênteses, uso esse comando aqui toString, e mais para frente eu vou explicar melhor sobre ele. Abre parênteses, coloca entre aspas F5, que é a quantidade de pontos flutuantes, vírgula, cultureIf, ponto invariante culture, que é para poder fazer aquela conversão de ponto ou vírgula, né? E também para separar a casa decimal. Isso aí eu explico melhor depois também. A gente já falou no outro vídeo e também coloquei uns links para poder entender melhor. Enfim, e aí a gente executa.
Repetindo, 1.74. Aí agora ele me formou 5 casas decimais, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Bom, beleza. Então a gente viu o tipo inteiro, o tipo double e o tipo string. Agora vamos ver o tipo char. Vou colocar uma mensagem aqui. E vou colocar char, que é o tipo de variável para entrada de char, caractere. E eu vou colocar o nome dele, letra. Recebe char.parse console.writeline ponto e vírgula. Vou colocar só assim para resumir para ir mais rápido. Vou executar o programa conforme a letra do seu nome, a primeira letra do seu nome. Pode botar minúscula ou maiúscula, mas certo é maiúsculo. Então vamos prosseguir. Ok. E ele repete para mim o P. Eu coloquei mensagem, né? Então ele botou só o P também. Ok? Para melhor entendimento. A gente coloca aqui, ó. Letra. Vou executar de novo. Informe a primeira letra do seu nome. P, letra P. Beleza? Mais pra frente eu vou falar sobre outros tipos, dar outros exemplos. Só um resumo rápido para entender aqui. Beleza? Depois a gente vai ver tipo booleanos e outras informações. Um resumo do que a gente viu. A gente colocou uma variável do tipo string, uma outra do tipo int, outra do tipo double e outra do tipo char. Aqui são as entradas de dados e aqui as saídas. Vamos executar e ver na prática. Vou colocar aqui do lado. Digite seu nome, Maria Silva. Digite a idade, 55. Forme a sua altura, 1,68. E a primeira letra do seu nome. Ali, ó. Olá, Maria Silva, sua idade é 55, sua altura é 1,70. Ele arredondou. Como eu botei só uma casa decimal aqui, na saída de dados, ele arredondou para 1,70. Tá? Letra M. Então é isso, vimos como fazer a entrada de dados em C# de maneira simples e direta, sem muita enrolação. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para poder me dar uma força. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o split, beleza? Valeu, um grande abraço.